Esse vai ser o vídeo 6, abordagem metodológica inovadora 2, a produção natural e distensionada do fenômeno de ressonância entre os integrantes do naipe. Então vamos lá. Olá, você está assistindo a série de vídeos sobre regência coral para regentes e coralistas, dicas e experiências que nós tivemos no Coral por Amor ao longo desses 10 anos. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um fenômeno muito interessante que nós utilizamos como uma ferramenta para desenvolvimento técnico e também como um mecanismo para que nós possamos, enquanto grupo, evoluir em grupo, evoluir em conjunto. Diferentemente do trabalho individual, do esforço individual, de preparar as peças, de se desenvolver musicalmente e de estar em condições de um ensaio em grupo. E esse fenômeno é um fenômeno da ressonância, ou o distensionamento, o relaxamento, que permite que a gente busque como se fosse uma frequência média, como se fosse uma sensação média de que o grupo está coeso. É como se a gente se dissolvesse naquele grupo. Então vamos compreender como isso funciona. Primeiro nós vamos entender que dentro de um mesmo naipe, de um mesmo grupo de coralistas que canta a mesma estrutura musical, o mesmo fraseado, nós vamos ter diferentes capacidades, habilidades e diferentes níveis de evolução musical. Então é muito natural que entre os coralistas existam aqueles cantores que busquem apoio nas vozes mais experientes do seu grupo. Isto é natural, é muito salutar, mas em um certo momento isso pode se configurar como não como um desafio, mas como um obstáculo. Porque é comum que a gente tenha coralistas que aguardem uma pessoa mais experiente do seu lado cantar para ter certeza se o tom está correto. Então o coralista começa a cantar uma fração de tempo, uma fração de segundo depois de uma voz mais experiente. E isto traz um resultado não bom para a métrica, para que a música fique a tempo e que a gente tenha a formação dos harmônicos e da harmonia da peça que a gente está produzindo. Então, usando esse recurso que a mente faz e essa tendência natural de copiar quem está do lado e é mais experiente, a gente começou a observar, e existem muitos estudos científicos embasando esse fenômeno, e é muito interessante isto. Existe uma tendência natural do nosso cérebro copiar o entorno, especialmente se existe algo para o qual nós damos credibilidade. Então, por exemplo, se eu estiver cantando e tiver alguém cantando do meu lado de forma equivocada ou não estiver afinado, é mais provável que eu não vá cantar desafinadamente como a pessoa que esteja ao lado. Mas, se eu dou crédito, se eu tenho aquela outra voz como uma voz que eu a classifico como superior à minha, ou mais experiente, enfim, é mais provável que eu aguarde uma fração de tempo para cantar junto e copiando essa voz mais experiente. Isto traz segurança. Isto é um mecanismo fisiológico, é muito natural, e uma tendência do nosso cérebro. E é uma tendência que a gente pode exercitar para que ela não aconteça de forma desestruturada, e a gente pode estimular que os coralistas se utilizem dela. Como o cérebro tem essa tendência de copiar o entorno, nós podemos ter duas leituras. Uma delas na esfera psicológica, em que um sujeito busca um sentimento de pertença de grupo como forma de segurança e forma de
apaziguamento de tensões e forma de você se sentir adequadamente, a sua experiência, a sua atividade fique adequada. Então esse sentimento de pertença, ele é uma tendência natural, e isso acontece cotidianamente em outras esferas da nossa vida. E dentro de um coro, isso é muito frequente e muito fácil de a gente identificar. Então existe essa resposta fisiológica do cérebro de copiar o entorno, especialmente de uma voz mais experiente. Então, como que a gente utiliza isso e o que está acontecendo neste momento? Olha, existem vários mecanismos de entrada de estímulos no nosso organismo. Nós reconhecemos com mais naturalidade, com mais conhecimento, os órgãos dos sentidos. Mas existem vias neuronais, vias nervosas, que carregam alguns desses estímulos que chegam pelos órgãos dos sentidos para núcleos diferentes daqueles originalmente desenvolvidos para reconhecer os sentidos. Então, por exemplo, existe uma glândula que fica localizada bem no centro da nossa cabeça, e a gente tem uma série de vídeos já gravados aí com algumas informações a respeito dela, que é a glândula pineal, e neste pequeno vídeo eu vou só pincelar a ação dessa glândula, para que vocês também se sintam estimulados a buscar conhecimento e assistir aos outros vídeos que a gente já fez sobre isso também. Mas o que ocorre é o seguinte: a glândula pineal, ela tem a capacidade de ser estimulada por alguns dos sentidos, especialmente a visão e a audição também. Existe um trato nervoso, um trajeto neurológico bastante interessante que leva os impulsos auditivos, e uma vez reconhecidos pelo córtex auditivo, essas informações são encaminhadas à glândula pineal. E além dessa parte auditiva, existe também a capacidade dessa glândula reconhecer estímulos magnéticos, entre outros. Alguns dos mais conhecidos, que são estímulos luminosos e estímulos magnéticos de campos magnéticos de alta intensidade. Mas o que a gente vem observando, e que hoje a ciência começa a estudar de forma muito interessante, é que essa glândula também responde a campos magnéticos de baixa intensidade. Então, quando eu estou cantando, eu estou promovendo os seguintes estímulos. Eu estou produzindo uma onda mecânica, que é o som que eu faço através das minhas cordas vocais e que estão sendo tensionadas pela musculatura do aparelho fonador e da laringe. E essa onda sonora, que ela é mecânica, ela vai chegar aos meus ouvidos, e essa onda sonora vai impactar já indiretamente a glândula pineal. Secundariamente, eu tenho essa própria onda sonora que eu produzi estimulando os meus ossos aerados, como uma vibração nesses ossos aerados, que funcionam como uma câmara de ressonância. Isso é muito interessante e ainda tem pouca coisa estudada sobre isso. Para quem tiver vontade, eu depois passo algumas indicações científicas que são base desses estudos que eu comento aqui, para que vocês se aprofundem um pouco mais. E eu tenho uma terceira via, que é uma estimulação direta mecânica do palato, da estrutura palatina, e essa vibração mecânica, ela vai estimular o assoalho do terceiro ventrículo e a região onde se localiza a glândula pineal, atrás do hipotálamo, e ela é banhada pelo líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, como a gente assim chama, e o fato de estar banhada por esse líquido faz com que ela receba, nessa vibração ocasionada no palato, uma pequena fração dessa vibração através da pressão de coluna d'água. Esse é um estudo muito interessante, feito com antenas, e em outro momento eu explico com mais detalhamento como foi feito esse estudo. E essa vibração é uma terceira forma de estímulo, agora mecânico. Então nós tivemos um estímulo luminoso, estímulo auditivo por duas vias e um estímulo mecânico direto.
E a glândula pineal é capaz de absorver esses estímulos e checar o resultado desses estímulos com estímulos magnéticos. Então, o que acontece em seguida? Quando eu tenho uma voz mais experiente ao meu lado, uma voz a qual eu dou crédito, e exercendo essa tendência natural do cérebro de copiar o entorno, a glândula pineal checa os estímulos que estão vindo e elas sugerem que eu copie uma voz mais experiente com o objetivo ou no intuito de buscar atingir o registro correto daquele tom, daquela nota. Por isso que para nós que trabalhamos com regência, é difícil você encontrar um regente que aceite a teoria de que existem pessoas desafinadas, exceto se elas tiverem um tipo de patologia específica, que é a amusia, e isto é uma patologia, que é a incapacidade de reconhecimento de intervalos musicais, ou uma forma patológica secundária a alguma outra doença e que gere estímulos equivocados em núcleos cerebrais do córtex auditivo. Então a gente tem patologias específicas. Mas na ausência dessas patologias, nós não reconhecemos que uma pessoa seja desafinada. Para nós, e eu tenho isso muito claro em mim, não é que eu acredite nisso, mas eu tenho uma certeza de que as pessoas que se consideram desafinadas, ou aquelas nas quais a gente reconhece uma dificuldade de entonação, essas pessoas ainda não conseguiram alcançar o registro correto. E isso é uma questão de ajuste. E cantar em coro é uma das ferramentas que a gente tem para buscar esse ajuste, para buscar reconhecer esse registro correto. E o que eu posso dizer a vocês é que ao longo desses 10 anos, eu recebi pessoas com muita dificuldade no coro, pessoas que se consideravam desafinadas, pessoas que chegavam com aquela desculpa de que a voz é péssima, que é uma voz de taquara, isto, aquilo, enfim, e hoje se tornaram bons cantores. Claro que existem pessoas com maior dificuldade de alcançar esses registros, pessoas com menor dificuldade, pessoas que já têm uma capacidade natural de alcançar, de copiar e de expressar os registros corretos. Então, a glândula pineal facilita que essa tendência de copiar o entorno busque um registro correto. E aí o que vai acontecendo com o passar do tempo? Se a gente passa esse tipo de informação, a gente torna isso consciente para o naipe ou para o coro, e a gente vai fazendo pequenos ajustes, inicialmente ajustes de intensidade, correção de dinâmicas, mas vai deixando claro que isso acontece, aos poucos as pessoas vão se recordando disso quando estão dentro do seu próprio naipe e o naipe todo começa a ganhar uma harmonia no seu timbre. E essa harmonia, uma vez conquistada, ela é fundamental para que esse naipe não caia numa armadilha de confundir o seu fraseado melódico com o fraseado melódico de um naipe diferente. E isso é muito comum, é até uma dificuldade em alguns trabalhos de regência, de você conseguir que o naipe não caia no outro, não fique copiando o naipe, especialmente se eu tiver naipes com fraseados melódicos que formam a harmonia de uma melodia já muito conhecida e que outro naipe esteja cantando. Por exemplo, é comum que algumas músicas que são cantadas em notas mais agudas, a gente deixe a melodia principal para o naipe das sopranos. E o naipe das contraltos tem uma oportunidade interessantíssima de fazer a música brilhar, mantendo o seu fraseado melódico para que a composição possa expressar a harmonia que precisa naquele momento. É muito interessante isso. Então a gente estimula que os naipes vão ganhando essa independência. E uma dessas maneiras é através desse fenômeno de ressonância. Então, uma vez que se eu tiver um naipe com um número muito grande de componentes,
Aos poucos, quanto mais componentes estiverem cantando corretamente, as pessoas que têm mais dificuldade aos poucos vão chegando e com mais facilidade por conta deste fenômeno de ressonância. Só para dar um exemplo de forma prática do ponto de vista musical e instrumental, e isso tem vários vídeos na internet, que vocês podem ver que se você toca um diapasão e coloca um outro diapasão afinado na mesma frequência ao seu lado, ele começa a vibrar. Por esse motivo eu toco uma nota no violão e se eu tiver uma corda solta afinada na mesma nota, aquela corda vai vibrar naturalmente, espontaneamente. É claro que existe uma interação, um atrito do ar que está levando e está fazendo chocar as ondas sonoras produzidas pela primeira corda através da caixa de ressonância, que é um violão, por exemplo, fazendo com que aquela outra corda, recebendo esse impacto dessas ondas sonoras, passe a ser estimulado, porque estão na mesma frequência. Então ela passa a soar. Quando você interrompe o som da nota que você havia produzido, a outra corda permanece soando. Então esse é um fenômeno muito interessante. Então, essa é uma das maneiras que a gente descobriu para aprimorar o grupo através desse fenômeno de ressonância. Uma vez que os naipes estejam prontos, aí existe uma coisa muito interessante que acontece ainda dentro desse fenômeno de ressonância, que é a interação no grupo como um todo. A gente falou um pouquinho da ressonância como uma ferramenta para que um naipe se desenvolva, porque as pessoas vão copiar a nota de quem está do lado. Agora, é interessante que se a gente tem um comportamento que predomina num grupo, outras pessoas vão ter a tendência de copiar esse comportamento. Então nós estamos transferindo esse fenômeno de ressonância para outra esfera, ainda dentro do canto coral. Então se eu tiver um comportamento gestual, eu começo a perceber que outras pessoas têm a tendência de repetir aquele gesto das pessoas às quais elas têm mais crédito, ou que sejam mais experientes e por aí vai. Então é comum a gente observar esse fenômeno que algumas pessoas começam a ter o mesmo tipo de gestual ao cantar uma determinada música e começam a copiar comportamentos. Isso é tão natural e é tão interessante, e a gente, ao mesmo tempo que se aproveita disso para um desenvolvimento, isso traz uma responsabilidade e que a gente observa na prática. Como líder de uma atividade, o regente precisa expressar o seu comportamento de forma reta, ética, e ao mesmo tempo precisa que essa expressão de comportamento seja íntegra. Precisa expressar esse comportamento exatamente como ele o pratica na sua atividade, nas outras esferas da sua vida. Olha que coisa interessante como isso permeia o campo do canto coral. Dentro do consultório, eu posso pedir a uma pessoa para deixar de fumar, porque fumar faz mal à saúde. Eu posso pedir para essa pessoa deixar de fumar, porque eu estudei aquilo. Então, eu posso pedir para que ela pare de fumar, porque eu tenho mais conhecimento que ela, tecnicamente falando, para que ela me dê crédito de que o que eu estou falando é correto. Então, ela pode tentar parar de fumar, porque ela confia nas informações que eu estou passando. Mas tem um segredinho aí que pode funcionar de forma mais interessante. Eu posso pedir para uma pessoa parar de fumar porque eu não fumo. Então eu tenho uma condição, uma força moral de pedir para a pessoa mudar um hábito de vida porque eu vivencio aquele hábito de vida mais saudável. Então isso traz força moral naquilo que eu estou falando. Então se eu vivo o que eu estou pregando, existe coerência naquele assunto, naquele tema, existe integridade naquele assunto. Então, o fenômeno de ressonância, ele vai acontecer com mais rapidez, com maior engajamento e com resultado maior, conforme a coerência daquilo que a gente está
colocando para o grupo que a gente está pregando, ou que a gente está trazendo, inclusive musicalmente falando. Então, se eu tiver, por exemplo, inseguro numa peça que eu estou oferecendo para o grupo, se eu não conheço exatamente aquilo que eu vou reger, profundamente o que eu vou reger, eu vou transparecer de forma inconsciente insegurança e o grupo vai responder a essa insegurança. Então, quanto mais seguro eu estiver, isso é uma dica para os regentes, mais rapidamente o grupo vai responder aquele esforço e ao preparo daquela peça. E essa ressonância, esse fenômeno da ressonância, é o responsável por essa interação. E como grupo, como um todo, isso começa a se repercutir em outras esferas. Então, se eu tenho um ensaio e um grupo que é bastante otimista e que expressa boas coisas, bons pensamentos, uma energia positiva, expressa alegria, expressa carinho, o que vai acontecendo é que pessoas que tenham dificuldade em outras esferas da vida de expressar ou de vivenciar o carinho e o amor e a felicidade, elas passam a encontrar durante os ensaios e nas atividades de um grupo de canto coral um momento em que elas podem devagar, gradativamente e com segurança expressar essas necessidades ou essas fragilidades. E o que a gente observa ao longo desses anos todos é que o canto coral é uma oportunidade para se dissolverem algumas dessas fragilidades, algumas dessas dificuldades que as pessoas têm, e nós inclusive, e com segurança e muitas vezes de forma inconsciente, sem que as pessoas que tenham dificuldade de expressar isso mais materialmente, elas vão se permitindo permear por um campo, por um campo magnético, um campo de consciência, no qual a gente produz ali uma esfera positiva, produz uma energia coletiva positiva, adequada, mas a gente precisa viver aquilo, para que a gente não tenha obstáculos ou a gente não tenha a gente mesmo que se afinizar com aquilo primeiro, para que depois a gente passe a pregar, passe a comentar sobre aquilo. Então o campo coral, o canto coral, ele é um campo muito, muito fértil, muito fecundo, para que as boas energias elas acabem, entre aspas, contaminando as pessoas através desse fenômeno da ressonância. Tá? É muito interessante, muito legal, muito bacana da gente observar como isso acontece. Saindo do campo dos ensaios, esse fenômeno de ressonância ele vai atingir o público que a gente tem, para o qual a gente está se preparando para apresentar. Então esse fenômeno de ressonância passa a ser tão intenso e a produzir uma energia com tanta intensidade que faz com que as pessoas que estão assistindo a gente passem a se contaminar com essa energia que a gente está produzindo ali. Isso é muito simples da gente observar. Isso é muito simples. Isso é muito simples da gente observar. Basta que você, num diálogo, numa conversa com uma pessoa, você comece a mudar muito a expressão, a mímica e a expressão gestual que você está fazendo, intencionalmente, e a pessoa vai ter uma tendência a te copiar naquele momento. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja falando de algo alegre, se eu começar a ficar muito sério, a ter uma expressão mais grave, e eu permanecer naquilo por um certo tempo, a pessoa com quem eu estou dialogando, a tendência dela vai ser adotar uma posição mais pesada e mais grave. E, ao mesmo tempo, se eu estiver falando de algo que é sério, que é importante e é grave, mas eu usar um gestual e der um tom de leveza, e eu estiver consciente daquilo que eu estou fazendo, eu posso colaborar
e posso facilitar com que a pessoa ela diminua o impacto do sentimento que ela está gerando por permanecer naquela atitude mais grave. Isto é tão intenso e isso acontece quando a gente canta e o tipo de expressão que a gente faz para o público que está ouvindo a gente. Então tem duas características interessantes que acontecem quando a gente canta. E agora é uma dica para os regentes e para os coralistas, aqueles que fazem parte do Coral por Amor, talvez identifiquem com facilidade o que eu vou falar. E dois aspectos interessantes. O Coral por Amor tem uma forma de iniciar a sua atividade numa apresentação, especialmente em festivais, que a gente brinca de chamar de entrada Coral por Amor, entrada típica do Coral por Amor, enfim. E a ideia que a gente passa é a seguinte: quando nós somos chamados para a apresentação, na maioria das vezes eu subo ao palco, apresento o Coral por Amor, o que é o Coral por Amor, quem são os componentes do Coral por Amor, o que a gente faz, e digo ao público que o Coral por Amor precisa de amor, de carinho, para se sentir aquecido, confiante e subir ao palco para cantar. E então a gente pede ajuda do público para chamar o Coral por Amor. Mas muito distante, diferente daquilo que as pessoas que estão no público imaginam, nós não conduzimos o público a chamar o Coral por Amor. A partir desse momento, geralmente eu inicio um fraseado musical, cantarolando alguma coisa, e os integrantes do coral vão surgindo do meio do público. E a ideia é que os coralistas eles toquem as pessoas, olhem nos olhos das pessoas, que haja uma interação, um contato, um carinho, um toque nos ombros, uma comunhão com as pessoas que estão assistindo, estão tendo aquele contato. E o que acontece nesse momento é uma troca de carinho tão intensa, tão humana, tão íntima e tão leve. E isto é delicioso da gente sentir, de participar. E aí algumas coisas acontecem como consequência disso. Normalmente existem emoções que acabam transbordando e as pessoas se tocam, se sentem tocadas emocionalmente. E aí os coralistas passam de pessoa a pessoa, cumprimentando, até subirem ao palco e vem caminhando em direção ao palco para que a gente inicie a apresentação. Então, quando a gente começa a cantar efetivamente, as pessoas que estão ouvindo a gente, elas estão, entre aspas, metaforicamente falando, elas estão cantando junto no palco, elas estão cantando com a gente. Muitas vezes cantando mesmo na plateia e algumas vezes algumas pessoas sem querer acabaram subindo ao palco e cantando junto também. E é ótimo, ótimo. E outra coisa que acontece é uma segurança que traz para a gente, para os coralistas, porque as pessoas fixam seus olhares em algumas das pessoas que elas tiveram a oportunidade de cumprimentar, e ali acontece uma nova amizade que surge, no mínimo. No mínimo. E aí esse fenômeno de ressonância se dá com o público, porque aquilo que a gente está expressando enquanto canta passa a oferecer a oportunidade da pessoa que está assistindo de se permitir copiar o que a gente canta através das sensações que a gente irradia naquele momento. Então isso é muito bom quando acontece e quando a gente tem essa oportunidade de fazer a entrada ao lá Coral por Amor. O segundo aspecto que eu queria dizer a vocês é o contrário disso, é quando o coralista que está cantando ali na apresentação, o seu gestual, a sua postura, a sua atitude corporal, ela vai ter um impacto no público. Então, é função do regente estar atento a isso. Existem coralistas que respondem muito bem ao gestual do regente e coralistas que têm a sua própria dificuldade. Mas, como uma regra geral,
os regentes desenvolvem gestos que fazem corrigir aos coralistas eventuais necessidades de modificação de sua postura, de sua atitude corporal, do seu gestual facial ou expressão corporal em geral. E, por exemplo, nós temos no Coral por Amor alguns gestos que permitem ao coralista compreender quando ele precisa modificar a sua postura, né? Então, quando estamos cantando, e obviamente que isso acontece no meio de um gestual de regência convencional, então, por exemplo, se nós estamos fazendo uma contagem de compasso, estamos fazendo um legato e algum coralista está ficando muito sério, está ficando muito sóbrio, com expressão muito grave, na maioria das vezes o que a gente conseguiu como um gesto que permite uma comunicação instantânea é quando o regente faz um sorriso um pouco forçado, mas como que quem está dizendo ao coralista, preste atenção porque você precisa modificar um pouco a sua postura. Claro que tem algumas coisas específicas, mas estou dando uma ideia, uma dica em linhas gerais, né? E normalmente esse gesto faz com que vários outros coralistas percebam a sua postura e não exatamente ou apenas aquela pessoa, aquele cantor para o qual a gente dirigiu o olhar e esse gesto. Então, esse gesto no Coral por Amor significa que alguém precisa mudar a sua postura para que a irradiação volte a ter um corpo harmonioso e expressar aquilo que a gente está cantando. Existe um segundo gesto quando este não funciona adequadamente ou quando o coralista tem uma dificuldade de perceber, de olhar para o regente, enfim, que é um gesto com as duas mãos. Então a gente está fazendo uma regência simples e às vezes esse gesto como se estivéssemos torcendo uma roupa, isso é uma metáfora, né? Então esse gesto significa que precisa de uma atenção redobrada e de uma correção de novo, enfim, é como se a gente estivesse avançando na comunicação, dizendo, olha, realmente alguma coisa está grave aqui que não está rolando da forma como deveria. Então, eu estou fazendo essa brincadeira para dizer a vocês que cada regente vai aí identificar no seu coro como é que às vezes o coro sabe que o coro vai comer, quando precisa de uma mudança assim mais importante de postura. Então eu queria trazer essa experiência para vocês, essas dicas. Esse fenômeno de ressonância ele tem muitas outras implicações. Nós podemos conversar sobre isso em outro momento também, mas a gente se utiliza muito disso. E isso é poderosíssimo. E se a gente está consciente disso, isso traz mais responsabilidade, é óbvio, porque aquilo que você irradia está chegando no outro. E se o outro estiver te copiando, ou estiver permissivo, ou com a guarda baixa, ou estiver te copiando porque confia em você, precisa que a sua atitude seja coerente, ética, reta e reproduzível. Precisa que você possa fazer isso em outras áreas e que você seja daquela forma, principalmente pelo papel de liderança e de inspirador que o regente tem que ter com o seu coro. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho destes conhecimentos e eu me coloco disponível para dúvidas, para quem quiser aprofundar sobre isso. Mais legal se vocês me contatarem particularmente. Nos comentários a gente observa algumas coisas, mas entre em contato com a gente, quem sabe vocês venham cantar no Coral por Amor. E se estiverem distantes, não puderem virtualmente, mas que vocês pratiquem o canto coral, porque isso é muito importante para esses tempos. Muito importante. Então, obrigado por me ouvirem mais uma vez e nos encontramos no próximo vídeo. Até já.